Se alguém te despreza, isso é problema dele. Tu apenas deves garantir que não fizeste nada que mereça tal desprezo. Marco Aurélio. Rejeição dói, seja no amor, no trabalho, entre amigos ou na família, todos nós já passamos por isso. Mas a grande questão é, como lidar com essa dor, sem deixar que ela nos destrua? Porque algumas pessoas parecem superar a rejeição tão facilmente, enquanto outras se afundam em tristeza e insegurança. Como os grandes filósofos estoicos como Marco Aurélio, Epicteto e Sêneca lidavam com a rejeição? Existe uma forma de transformar a rejeição em crescimento pessoal e força interior. Como treinar a mente para se tornar inabalável diante da rejeição? Se você quer respostas para essas perguntas, fique até o final, porque vamos mergulhar fundo na sabedoria estoica e em estratégias psicológicas que vão mudar a forma como você encara a rejeição. 1. O que é a rejeição e por que ela dói tanto? A rejeição é uma experiência emocional profundamente enraizada na natureza humana. Quando somos rejeitados, seja em um relacionamento amoroso, no ambiente de trabalho ou em um grupo social, sentimos uma dor que pode parecer insuportável. Mas por que a rejeição tem esse impacto tão profundo sobre nós? A neurociência nos mostra que a rejeição ativa as mesmas áreas do cérebro associadas à dor física. Isso significa que ser rejeitado não é apenas uma questão emocional, mas também uma experiência biologicamente dolorosa. Estudos demonstram que tomar um analgésico pode reduzir a dor emocional da rejeição, o que evidencia ainda mais essa conexão entre dor emocional e dor física. Mas por que evoluímos dessa forma? No passado, viver em grupo era essencial para a sobrevivência. Ser excluído de uma comunidade poderia significar a morte, pois o apoio do grupo era necessário para encontrar alimento, abrigo e proteção contra predadores. Por isso, nosso cérebro desenvolveu um mecanismo de alerta intenso para evitar a exclusão. Esse mecanismo nos impulsiona a buscar conexões sociais e nos motiva a evitar comportamentos que possam levar à rejeição. Hoje, mesmo que a rejeição não represente mais um risco de vida, nosso cérebro continua reagindo a ela como se fosse uma ameaça existencial. Por isso, podemos sentir um vazio profundo, ansiedade, tristeza e até mesmo uma queda na autoestima ao sermos rejeitados. Outro fator que contribui para a dor da rejeição é a nossa própria expectativa em relação aos outros. Criamos imagens idealizadas de como gostaríamos que as pessoas nos tratassem. Esperamos reconhecimento e aceitação. E quando isso não acontece, sentimos frustração e sofrimento. Mas até que ponto essas expectativas são realistas? Será que estamos colocando nossa felicidade nas mãos de outras pessoas em vez de assumirmos o controle sobre nossas emoções? O que Epicteto diria sobre isso? Epicteto, um dos grandes pensadores do estoicismo, ensinava que a chave para uma vida tranquila está em distinguir o que está sob nosso controle e o que não está, e a opinião dos outros, assim como suas atitudes, estão completamente fora do nosso controle. O que perturba os homens não são as coisas em si, mas as opiniões que eles têm sobre essas coisas. Epicteto. Essa ideia revolucionária nos convida a refletir sobre a razão pela qual sofremos, tanto com a rejeição. Não é a rejeição em si que nos fere, mas o significado que damos a ela. Interpretamos a rejeição como uma prova de que não somos bons o suficiente, de que falhamos, ou de que algo está errado conosco. No entanto, se mudarmos nossa perspectiva, podemos reduzir significativamente o sofrimento. Para Epicteto, a verdadeira liberdade vem do desapego das opiniões alheias. Se aceitarmos que a rejeição é apenas uma percepção externa e não uma definição do nosso valor, podemos nos libertar do medo e da dor que ela provoca. A rejeição pode, na verdade, ser uma oportunidade para o crescimento. Quando alguém nos rejeita, isso diz mais sobre essa pessoa do que sobre nós. Talvez não seja o momento certo, talvez nossos valores e interesses não estejam alinhados, ou talvez a outra pessoa simplesmente não esteja pronta para nos reconhecer. Nada disso define nosso valor. Os estoicos nos ensinam a aceitar a realidade como ela é, sem nos apegar a expectativas irreais. Se conseguimos internalizar essa lição, a rejeição se torna apenas um evento passageiro, e não um golpe contra nossa autoestima. Portanto, ao invés de temer a rejeição,
Podemos usá-la como um exercício estoico, um teste para desenvolver nossa resiliência emocional e reforçar a ideia de que nossa felicidade não depende da aceitação alheia, mas da forma como interpretamos os eventos da vida. Segunda, a verdade brutal. Ninguém é obrigado a nos aceitar. A rejeição é uma das experiências mais dolorosas que podemos vivenciar. Desde a infância, buscamos aceitação, seja na família, na escola, no trabalho ou nos relacionamentos amorosos. Queremos ser amados, compreendidos e acolhidos. No entanto, a verdade é que ninguém tem a obrigação de nos aceitar, e essa é uma das lições mais difíceis, porém libertadoras, que podemos aprender na vida. A dor da rejeição vem, em grande parte, da nossa necessidade de pertencimento. Somos seres sociais e, evolutivamente, estar em um grupo significava sobrevivência. No entanto, nos tempos modernos, esse instinto pode nos levar a um sofrimento desnecessário. Precisamos aceitar que nem todo mundo vai gostar de nós, e isso é completamente normal. Nem todo emprego será nosso, mas isso não significa que não somos capazes. Nem toda relação será recíproca, e isso não define o nosso valor. Se olharmos ao nosso redor, perceberemos que a rejeição é parte do cotidiano de todos. Até as pessoas mais bem-sucedidas, carismáticas e talentosas foram rejeitadas em algum momento. Escritores tiveram seus livros recusados por editoras. Artistas receberam críticas duras antes de serem reconhecidos. Empresários fracassaram antes de alcançar o sucesso. O que diferencia aqueles que seguem em frente daqueles que ficam paralisados pela rejeição é a forma como interpretam essa experiência. Marco Aurélio, um dos maiores representantes do estoicismo, nos ensina que quando alguém nos critica ou nos rejeita, essa pessoa tem seu próprio ponto de vista, e cabe a nós decidirmos se isso nos afeta. Essa visão nos mostra que a rejeição não tem poder sobre nós, a menos que permitamos. Quando alguém nos rejeita, isso não significa que temos menos valor, significa apenas que naquele momento, aquela pessoa ou aquela situação não estão alinhadas conosco. Uma das principais razões pelas quais a rejeição dói tanto é porque estamos acostumados a buscar validação externa. Queremos ser aprovados, elogiados e aceitos. No entanto, quando nossa autoestima depende da aceitação dos outros, nos tornamos vulneráveis e inseguros. A verdade é que nunca teremos controle sobre como os outros nos veem, mas podemos controlar como reagimos a isso. Uma mudança de mentalidade fundamental é entender que nosso valor não pode ser medido pela opinião alheia. As pessoas têm suas próprias percepções, experiências e crenças, e a forma como nos enxergam é apenas um reflexo disso. Não podemos agradar a todos, e tentar fazer isso só nos levará à frustração. Muitas vezes, a rejeição é uma forma de redirecionamento. Aquilo que hoje parece uma porta fechada pode ser, na verdade, um desvio para algo melhor. Quando somos rejeitados em um emprego, talvez seja porque há uma oportunidade mais alinhada com nosso propósito à nossa espera. Quando alguém nos rejeita em um relacionamento, pode ser porque não era a pessoa certa para nós. Steve Jobs, por exemplo, foi demitido da própria empresa que fundou. Na época, essa rejeição foi devastadora, mas, anos depois, ele reconheceu que foi uma das melhores coisas que poderia ter acontecido, pois permitiu que ele explorasse novas oportunidades que o levaram a criar produtos inovadores e revolucionários. Da mesma forma, J.K. Rowling teve seu manuscrito de Harry Potter rejeitado por diversas editoras, antes de finalmente ser aceito e se tornar um dos maiores sucessos literários de todos os tempos. O segredo está em não enxergar a rejeição como um fracasso, mas sim como uma oportunidade de crescimento e redirecionamento. Se nos sentimos magoados por ter sido rejeitados, é importante reconhecer a dor. É normal sentir tristeza, raiva ou frustração, e permitir-se sentir essas emoções é essencial, mas não devemos ficar presos nelas. Também é necessário evitar personalizar a rejeição, pois nem toda rejeição é sobre nós. Muitas vezes, a outra pessoa tem suas próprias razões, que não tem nada a ver com nosso valor pessoal. Enxergar a rejeição como uma oportunidade de aprendizado e crescimento pode nos ajudar a mudar nossa perspectiva. Fortalecer a autoestima é essencial para desenvolver um senso de valor próprio que não dependa da aceitação alheia. Além disso,
Praticar a gratidão, focando no que ainda temos e nas novas possibilidades que podem surgir, pode ser uma ferramenta poderosa para superar a dor da rejeição. O problema não está na rejeição em si, mas na história que contamos a nós mesmos sobre ela. Se acreditarmos que ser rejeitado significa que não somos bons o suficiente, ficaremos presos em um ciclo de autossabotagem e insegurança. Mas se enxergarmos a rejeição como um desvio natural da vida, aprenderemos a seguir em frente com mais resiliência e confiança. Ninguém é obrigado a nos aceitar, e essa é uma verdade difícil de engolir, mas ao mesmo tempo é uma verdade libertadora, pois, ao parar de buscar aceitação constante, passamos a nos aceitar verdadeiramente e a construir uma vida baseada no que realmente importa: nosso próprio crescimento, felicidade e bem-estar. Terceiro, como a psicologia explica a rejeição? A rejeição é uma experiência universal, mas isso não significa que seja fácil de lidar. Desde os primórdios da humanidade, a aceitação social tem sido um fator crucial para a sobrevivência. Nossos ancestrais dependiam do grupo para proteção e recursos, e ser excluído poderia significar perigo ou até mesmo a morte. Embora hoje não precisemos mais de tribos para sobreviver, nosso cérebro ainda interpreta a rejeição como uma ameaça real. Isso ocorre porque áreas do cérebro associadas à dor física, como o córtex cingulado anterior, também são ativadas quando sentimos a dor da rejeição. Ou seja, a rejeição não apenas machuca emocionalmente, mas também pode gerar dor real e mensurável no corpo. A rejeição pode se manifestar de diversas formas: um relacionamento que termina, uma candidatura a um emprego recusada, um convite negado, um projeto rejeitado. Cada uma dessas experiências pode afetar nossa autoimagem e a maneira como nos relacionamos com o mundo. Muitas vezes, essa sensação de ser rejeitado gera uma espiral de pensamentos negativos que minam a autoestima e a autoconfiança. Quando somos rejeitados, é comum interpretarmos isso como um reflexo de nossa própria insuficiência. Se me rejeitaram, devo ter algo de errado comigo, pensamos. Esse tipo de pensamento leva à diminuição da autoestima, pois começamos a acreditar que não somos bons o bastante para sermos aceitos pelos outros. A longo prazo, essa mentalidade pode se tornar um ciclo vicioso. Quanto mais acreditamos que somos indignos de aceitação, mais evitamos situações sociais ou profissionais onde poderíamos ser rejeitados novamente, reforçando nossa própria insegurança. A psicologia explica que esse fenômeno ocorre porque tendemos a internalizar a rejeição como uma avaliação objetiva do nosso valor. Porém, na realidade, a rejeição muitas vezes diz mais sobre as circunstâncias externas do que sobre nós mesmos. Um empregador pode ter rejeitado um candidato por razões logísticas ou porque outro candidato tinha uma qualificação específica, e não necessariamente porque o primeiro não era competente. Da mesma forma, um término de relacionamento pode ser mais sobre a incompatibilidade entre duas pessoas do que sobre um defeito pessoal. Depois de sofrer rejeições significativas, algumas pessoas entram em um estado de autossabotagem. Elas começam a acreditar que não são boas o suficiente e evitam tentar novamente por medo de reviver a dor da rejeição. Esse comportamento pode ser observado, por exemplo, em pessoas que desistem de procurar emprego depois de várias recusas, ou que evitam novos relacionamentos após uma separação dolorosa. A autossabotagem acontece porque o cérebro humano é projetado para evitar a dor. Quando experimentamos algo doloroso, seja físico ou emocional, nosso instinto natural é evitar a situação que causou essa dor no futuro. O problema é que, ao evitar novas tentativas, também nos privamos da possibilidade de sucesso. A rejeição se torna um ciclo autoimposto. Evitamos situações onde poderíamos ser rejeitados novamente, o que, por sua vez, nos impede de crescer e evoluir. A psicologia sugere que a melhor maneira de lidar com a autossabotagem é desafiar essas crenças negativas. Em vez de pensar, não sou bom o bastante, então nem vou tentar de novo, devemos reformular o pensamento para algo mais realista, como: não fui aceito desta vez, mas isso não define meu valor como pessoa. Posso aprender com essa experiência e tentar novamente. Outra consequência comum da rejeição
é o desenvolvimento de ansiedade social. Muitas pessoas passam a evitar situações onde possam ser rejeitadas novamente, como encontros sociais, entrevistas de emprego ou eventos em grupo. O medo de ser rejeitado se torna tão intenso que a pessoa prefere se isolar a correr o risco de enfrentar a dor emocional. A ansiedade social pode se manifestar de várias maneiras, incluindo evitar interações sociais por medo de julgamento, sentir nervosismo extremo ao falar em público ou interagir com desconhecidos, preocupação constante sobre o que os outros pensam de si, suor excessivo, tremores, taquicardia ou dificuldade para respirar em situações sociais. A rejeição, quando interpretada de forma negativa e repetitiva, pode reforçar esses medos e tornar a pessoa cada vez mais insegura em relação às interações sociais. No entanto, há maneiras eficazes de superar essa ansiedade e reconstruir a confiança. A psicologia oferece diversas técnicas para amenizar o impacto da rejeição e impedir que ela afete negativamente a autoestima e o bem-estar emocional. Uma das abordagens mais eficazes é a reestruturação cognitiva, um conceito da terapia cognitivo-comportamental. Esse método envolve identificar e desafiar pensamentos negativos automáticos que surgem após a rejeição. Em vez de interpretar a rejeição como um reflexo do próprio valor, a pessoa aprende a enxergá-la sob uma nova perspectiva. Por exemplo, se alguém pensa, fui rejeitado porque não sou bom o suficiente, a reestruturação cognitiva ensina a substituir essa ideia por algo mais realista, como fui rejeitado porque a outra pessoa ou empresa tinha expectativas diferentes, e isso não significa que sou insuficiente. Com o tempo, essa prática ajuda a reduzir a carga emocional da rejeição e fortalece a resiliência. Para aqueles que desenvolveram ansiedade social após experiências de rejeição, a exposição progressiva pode ser uma ferramenta valiosa. Esse método consiste em enfrentar gradualmente situações que causam medo, começando por desafios pequenos e aumentando a dificuldade ao longo do tempo. Por exemplo, se uma pessoa sente ansiedade em conversar com estranhos, pode começar cumprimentando um vizinho, depois iniciando uma conversa curta com um colega de trabalho, até se sentir confortável em participar de eventos sociais maiores. A exposição repetida a essas situações ajuda a dessensibilizar o cérebro e a reduzir o medo irracional da rejeição. Outra estratégia eficaz é o mindfulness, que consiste em observar os próprios sentimentos sem se identificar com eles. Em vez de se afundar no sofrimento da rejeição, a prática do mindfulness ensina a aceitar a dor como uma experiência passageira, sem deixar que ela defina quem você é. Por exemplo, em vez de pensar, estou sofrendo porque fui rejeitado, a abordagem mindfulness propõe observar esse pensamento com distanciamento. Estou sentindo dor agora, mas isso não significa que sou indigno ou insuficiente. A dor vai passar. Esse tipo de abordagem reduz a carga emocional da rejeição e ajuda a pessoa a seguir em frente com mais leveza. A rejeição pode ser dolorosa, mas não precisa definir nossa autoestima ou nosso futuro. Compreender que a rejeição é uma experiência comum, aprender a reformular pensamentos negativos, enfrentar gradualmente situações desafiadoras e praticar a aceitação emocional são estratégias poderosas para lidar com esse sentimento de forma saudável. Afinal, cada rejeição é apenas um passo no caminho do crescimento pessoal, e não um reflexo definitivo do nosso valor. Quarto, o que os estoicos faziam para não se abalar? Os estoicos tinham métodos poderosos para lidar com a rejeição, e você pode aplicá-los na sua vida. A rejeição é uma das experiências mais dolorosas para o ser humano, pois ativa os mesmos circuitos cerebrais da dor física. Quando somos rejeitados, sentimos um golpe profundo no nosso ego, na nossa identidade e na nossa autoestima. Mas os grandes filósofos estoicos nos ensinam que a rejeição não precisa ser motivo de sofrimento prolongado. Na verdade, ela pode ser encarada de forma racional e até mesmo como uma oportunidade de crescimento. Vamos explorar como você pode aplicar essas ideias estoicas no seu dia a dia e transformar a rejeição em força mental. Epicteto, Marco Aurélio e Sêneca ofereceram ensinamentos valiosos sobre como lidar com desafios emocionais, e a rejeição é um dos mais comuns. Todos nós, em algum momento da vida,
Já passamos ou passaremos por isso. Ser ignorado por alguém que gostamos, não conseguir um emprego, ver um projeto ser rejeitado, perder uma amizade ou ser excluído de um grupo. O problema não está na rejeição em si, mas na forma como reagimos a ela. E é exatamente aqui que o estoicismo pode mudar sua vida. Pratique a dicotomia do controle. Epicteto. Um dos princípios mais fundamentais do estoicismo é a dicotomia do controle, ensinada por Epicteto. Esse conceito pode mudar completamente a forma como você encara a rejeição. Segundo Epicteto, a vida se divide em duas categorias: coisas que estão sob seu controle e coisas que não estão. E aqui está a chave para lidar com a rejeição de maneira saudável. Se alguém rejeita você, essa decisão não está sob seu controle. Você não pode controlar os sentimentos, opiniões ou ações de outra pessoa. No entanto, o que está totalmente sob seu controle é como você reage à rejeição. Se você se desespera, se sente inferior ou acredita que nunca será aceito, está escolhendo sofrer mais do que o necessário. Mas se você aceita que a rejeição faz parte da vida e foca em seguir em frente, recupera seu poder. Imagine que você se candidata a um emprego e recebe um não. Você pode pensar: eu não sou bom o suficiente, ou nunca vou conseguir algo melhor. Mas um estoico diria: isso estava fora do meu controle, fiz o meu melhor e agora sigo em frente. A rejeição pode ser um redirecionamento para algo melhor. Reflita sobre a impermanência. Marco Aurélio. Marco Aurélio, imperador romano e grande praticante do estoicismo, tinha um hábito poderoso. Ele sempre refletia sobre a impermanência da vida. Tudo passa, inclusive a dor da rejeição. Hoje você pode sentir uma dor intensa, mas amanhã essa sensação será menos intensa e com o tempo desaparecerá. Quantas vezes você já passou por rejeições no passado e, olhando para trás, percebe que elas não tiveram o impacto que pareciam ter na época? O tempo tem um jeito de curar feridas e nos mostrar que muitas rejeições foram, na verdade, bênçãos disfarçadas. Marco Aurélio nos ensina que devemos ter uma visão mais ampla da vida. Em vez de ficarmos presos ao momento da rejeição, devemos lembrar que tudo é passageiro. Nenhuma dor dura para sempre, assim como nenhum prazer é eterno. Isso nos ajuda a ter uma perspectiva mais equilibrada e a não nos deixarmos consumir pelo sofrimento. Se hoje alguém rejeitou você, amanhã outra pessoa pode aceitar. Se um projeto foi recusado, outro pode ser aprovado. A vida segue em movimento, e a melhor coisa que você pode fazer é seguir com ela. Treine a indiferença ativa. Sêneca. Sêneca nos ensina a prática da indiferença ativa, que é uma das armas mais poderosas contra a rejeição. Muitas pessoas acham que ser indiferente significa ser frio ou apático, mas no estoicismo, a indiferença ativa é diferente. Ela significa que você reconhece que algo aconteceu, mas escolhe não sofrer por isso. Se a rejeição é inevitável, por que permitir que ela destrua sua paz mental? Imagine que você foi rejeitado por alguém que ama. Você pode sofrer, chorar e se sentir indigno, ou pode aceitar que isso faz parte da vida e seguir adiante. A escolha é sua. Sêneca disse: o homem que sofre antes de ser necessário, sofre mais do que o necessário. Muitas vezes, o sofrimento que sentimos após a rejeição não é causado pela rejeição em si, mas pela nossa insistência em reviver a dor. Ficamos pensando no que aconteceu, analisando cada detalhe, nos perguntando o que poderíamos ter feito de diferente. Mas, na realidade, tudo isso só prolonga o sofrimento. Um estoico aceitaria a rejeição e seguiria em frente. Ele veria a rejeição como uma prova de resistência mental, uma oportunidade para fortalecer sua resiliência. Afinal, se você consegue enfrentar a rejeição sem desmoronar, se torna mais forte emocionalmente. Aplicando o estoicismo no seu dia a dia. Agora que você entende como os estoicos lidavam com a rejeição, pode aplicar esses ensinamentos na sua vida de forma prática. Aqui estão algumas estratégias simples. Reflita antes de reagir. Quando sentir a dor da rejeição, pare e pergunte-se: isso está sob meu controle? Se não estiver, aceite e siga em frente. Mude sua narrativa. Em vez de ver a rejeição como um fracasso, veja como uma lição. O que você pode aprender com isso?
Como pode crescer com essa experiência? Lembre-se da impermanência. A dor que você sente agora não vai durar para sempre. Tudo passa. Evite dramatizar. Não deixe sua mente criar histórias negativas sobre a rejeição. Pensamentos como "nunca mais vou conseguir isso" ou "ninguém me valoriza" só aumentam o sofrimento. Fortaleça sua mente. Veja a rejeição como um treino para sua resiliência. Quanto mais você treina, mais forte se torna. Siga em frente. A melhor resposta para a rejeição é continuar progredindo. Não fique preso ao passado. A rejeição faz parte da vida, mas o sofrimento prolongado é opcional. Se você adotar uma mentalidade estoica, aprenderá a lidar com essas situações de forma racional, sem permitir que elas destruam sua autoestima. No final, a rejeição pode ser uma grande aliada para seu crescimento pessoal. Seja forte, siga em frente e lembre-se, você tem o controle sobre sua reação, e isso faz toda a diferença. Quinto, transformando a rejeição em crescimento pessoal. Transformar a rejeição em crescimento pessoal é um dos maiores desafios que enfrentamos ao longo da vida. Ser rejeitado pode doer profundamente, mexendo com nossa autoestima e abalando nossa confiança. No entanto, a rejeição não precisa ser vista como um sinal de fracasso, mas sim como uma oportunidade de aprendizado e evolução. Cada não pode ser um passo a mais em direção a um sim no futuro, desde que saibamos lidar com a situação de maneira construtiva. Quando enfrentamos uma rejeição, a primeira reação natural é sentir tristeza, frustração ou até raiva. Muitas vezes, começamos a questionar nosso próprio valor, pensando se há algo de errado conosco. Mas a verdade é que a rejeição faz parte da vida de todas as pessoas, independentemente de quão bem-sucedidas ou talentosas elas sejam. Grandes líderes, artistas, escritores e empreendedores passaram por inúmeras rejeições antes de alcançarem o sucesso. O que os diferencia não é a ausência de rejeições, mas sim a forma como lidaram com elas. Ao encarar a rejeição, uma das perguntas mais importantes que você pode se fazer é: o que posso aprender com isso? Em vez de se afundar na decepção, tente analisar a situação com objetividade. Será que há algo que você poderia ter feito diferente? Há alguma habilidade que precisa desenvolver? Será que aquela oportunidade realmente era a melhor para você? A rejeição pode nos mostrar pontos cegos que não percebemos, nos incentivando a crescer e a aprimorar nossas capacidades. Outra reflexão essencial é: essa rejeição realmente me define ou é apenas um evento passageiro? Muitas vezes, tendemos a exagerar a importância de uma situação isolada, acreditando que um único fracasso significa que nunca teremos sucesso. No entanto, se olharmos para a história de pessoas bem-sucedidas, veremos que a rejeição foi apenas um obstáculo temporário. J.K. Rowling, por exemplo, teve seu livro Harry Potter rejeitado por várias editoras antes de se tornar um fenômeno mundial. Walt Disney foi demitido de um emprego porque disseram que ele não tinha criatividade. Essas rejeições poderiam ter feito com que desistissem, mas em vez disso, eles persistiram e se tornaram ícones em suas áreas. Além disso, pergunte-se: estou exagerando a importância dessa situação? Muitas vezes, a rejeição parece o fim do mundo no momento em que acontece, mas com o tempo, percebemos que não era tão grande assim. Pense em quantas vezes você já se preocupou com algo que, meses depois, nem sequer fazia diferença na sua vida. Se você olhar para a situação com uma perspectiva mais ampla, pode perceber que aquela rejeição era apenas uma parte do seu caminho, e não o destino final. A rejeição também pode ser vista como um sinal de redirecionamento. Às vezes, queremos algo com tanta intensidade que não enxergamos que aquilo pode não ser o melhor para nós. Quando somos rejeitados, podemos acabar encontrando oportunidades ainda melhores no futuro. Quantas pessoas já não passaram por rejeições em empregos, relacionamentos ou projetos, e depois descobriram que aquilo foi a melhor coisa que poderia ter acontecido? O fim de um relacionamento pode abrir portas para um novo amor mais saudável. A perda de um emprego pode levar a uma carreira mais gratificante, e a rejeição de um projeto pode nos levar a criar algo ainda melhor. Além disso, a rejeição nos ensina resiliência e força emocional. Aprender a lidar com o não
nos torna mais preparados para enfrentar desafios maiores no futuro. Pessoas que não têm medo da rejeição tendem a arriscar mais, buscar novas oportunidades e crescer de forma mais rápida. O medo da rejeição pode nos paralisar e nos impedir de tentar, mas, quando aceitamos que a rejeição faz parte do processo, passamos a enxergá-la de forma menos ameaçadora. Outro ponto importante é que a rejeição pode nos ajudar a desenvolver a empatia. Quando sentimos na pele o impacto de um não, passamos a compreender melhor as dificuldades e inseguranças dos outros. Isso nos torna mais cuidadosos e compreensivos ao lidar com as rejeições que precisamos dar a outras pessoas, seja no trabalho, em relacionamentos ou em qualquer área da vida. Quem já foi rejeitado sabe como dói e, por isso, aprende a tratar os outros com mais sensibilidade. Para transformar a rejeição em crescimento pessoal, é fundamental mudar a mentalidade. Em vez de enxergar a rejeição como um fracasso, veja-a como um aprendizado. Cada rejeição é um degrau na sua escada de evolução. Cada não recebido hoje pode significar um sim ainda maior amanhã. O importante é continuar tentando, ajustando a rota sempre que necessário e nunca desistindo dos seus objetivos. Então, da próxima vez que você enfrentar uma rejeição, respire fundo e pergunte-se: o que essa experiência pode me ensinar? Use essa situação como combustível para melhorar, evoluir e se tornar uma versão ainda mais forte e preparada de si mesmo. Afinal, a rejeição só é um fardo para quem escolhe carregá-la como um peso. Para aqueles que sabem transformá-la em aprendizado, ela se torna uma ferramenta poderosa de crescimento. Depois de tudo que ouvimos até aqui, entendemos que a rejeição não é o fim do mundo. Pelo contrário, é apenas um obstáculo temporário, uma etapa natural da vida que todos, em algum momento, enfrentam. No entanto, a forma como reagimos a ela é o que realmente importa. Se você olhar para a rejeição sob a perspectiva estoica, perceberá que ela não define o seu valor, nem a sua capacidade. Ela é apenas um evento externo, algo que está fora do seu controle. E, segundo os ensinamentos de Sêneca, Marco Aurélio e Epicteto, o que verdadeiramente importa não são os acontecimentos em si, mas a maneira como lidamos com eles. Se você aplicar os ensinamentos estoicos no seu dia a dia, verá que nada pode abalar sua paz interior, pois essa paz não depende da aprovação dos outros, mas da sua própria visão sobre si mesmo. Então, na próxima vez que for rejeitado, respire fundo, mantenha-se sereno e lembre-se, você não precisa sofrer por isso. A rejeição não é um fim, mas um recomeço. E agora, eu quero saber, qual dessas estratégias você pretende aplicar na sua vida? Comenta aqui embaixo. Se gostou do conteúdo, peço que curta este vídeo e compartilhe com os amigos. Se inscreva no nosso canal e marque o sininho para que mais vídeos como este cheguem até você. Juntos somos a mudança.